Os hebreus sob os juízes. Tendo os hebreus, liderados por Josué, apoderado da Palestina, não mais a abandonaram, sendo regidos segundo a lei de Moisés, ou pelos anciãos do povo, ou por juízes e mais tarde por reis. Os juízes eram pessoas, entre elas 2 mulheres, Débora e Jael, suscitadas e escolhidas por Deus, de tempos em tempos, para livrar os hebreus sempre que caíam sob a dominação de seus inimigos, como punição por seus pecados. Os 2 juízes mais famosos foram Sansão e Samuel. Sansão, dotado de uma força extraordinária e maravilhosa, durante muitos anos, molestou e causou 1000 estragos aos filisteus, inimigos de Deus, muito poderosos. Traído depois e perdidas suas prodigiosas forças, reuniu as que lhe restavam para sacudir e derrubar um templo de seus inimigos, sob cujos escombros foi sepultado com muitos deles. Samuel, o último dos juízes, venceu os filisteus, por ordem de Deus, reuniu o povo que se revoltou e exigiu um rei. E em sua presença escolheram e consagraram Saul, da tribo de Benjamim, primeiro rei de todo o povo hebreu. Os hebreus sob os reis. Saul reinou muitos anos, mas após os 2 primeiros, foi rejeitado por Deus por causa de uma gravíssima desobediência, e um jovem chamado Davi, da tribo de Judá, foi ungido e consagrado rei, e mais tarde tornou-se célebre, matando em um único combate um gigante filisteu chamado Golias, que insultou o povo de Deus, posto em ordem de batalha. Saul, derrotado pelos filisteus, foi dado à morte. Então subiu ao trono Davi, que reinou sobre o povo de Deus por 40 anos. Acabou por conquistar toda a Palestina, subjugando os infiéis que ali estavam, e especialmente assenhorou-se da cidade de Jerusalém, que ele escolheu para cadeira de sua corte e capital de todo o reino. A Davi sucedeu Salomão, que foi o homem mais sábio que já existiu. Edificou o templo de Jerusalém e gozou de longo e glorioso reinado. Mas os últimos anos de sua vida, em razão das artes insidiosas de mulheres estrangeiras, caiu em idolatria. E alguns temem por sua salvação eterna. Divisão do reino. Sucedeu ao rei Salomão seu filho Roboão, por não querer este aliviar a carga duríssima dos impostos cobrados por seu pai. 10 tribos se lhe rebelaram, que tomaram por rei a Jeroboão, chefe dos rebeldes, e somente 2 tribos permaneceram fiéis a Roboão, as de Judá e Benjamim. O povo hebreu viu-se deste modo dividido em 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Estes 2 reinos não se uniram mais, mas cada um teve a sua própria história. Reino de Israel e sua destruição. Os reis de Israel, em número de 19, todos perversos e impregnados de idolatria, que arrastaram a maior parte do povo das tribos, governaram durante 254 anos. Finalmente, em punição por suas enormes iniquidades, parte do povo foi disperso, parte levado cativo para a Assíria, por Salmaneser, rei da Assíria, e o reino de Israel caiu para não mais se levantar. Antes de Cristo, 722.
Para repovoar o país, foram enviadas colônias de gentios, que foram associados em tempos posteriores a alguns israelitas que retornaram do exílio e a alguns maus judeus, e juntos formaram depois um povo que se chamou samaritano, inimigo acérrimo da nação judaica. Entre os israelitas levados cativos a Nínive, capital da Assíria, há Tobias, varão santíssimo, de quem se encontra nos livros sagrados uma particular história própria para fazer-nos cobrar a alta estima do santo temor de Deus e das disposições de sua providência. Reino de Judá e cativeiro na Babilônia. Os reis de Judá, em número de 20, dos quais alguns foram piedosos e bons e outros ímpios, reinaram durante 388 anos. No tempo de Manassés, um dos últimos reis de Judá, aconteceu o que está escrito no livro que se intitula de Judite, a qual, matando Holofernes, capitão-general do rei dos assírios daquele tempo, livrou a cidade de Betúlia e toda a Judeia. Mais tarde, outro rei dos assírios, Nabucodonosor, pôs fim ao reino de Judá, apoderou-se de Jerusalém e a destruiu totalmente, junto com o templo de Salomão. Fez prisioneiro e arrancou os olhos de seu último rei, Zedequias, levando o povo cativo para a Babilônia. Daniel. Durante o cativeiro babilônico viveu o profeta Daniel, escolhido com outros jovens hebreus para ser educado e depois destinado ao serviço pessoal do rei. Com sua virtude, conquistou a estima e o afeto de Nabucodonosor, principalmente depois de ter interpretado um sonho que este tivera e que depois esquecera. Ele também foi muito amado pelo rei Dário, mas seus adversários acusaram-no de adorar o seu Deus, desobedecendo ao edito real que o proibia, e lograram que fosse arrojado ao fosso dos leões, dos quais Deus o livrou milagrosamente. Fim do cativeiro de Babilônia e volta dos hebreus à Judeia. O cativeiro babilônico durou 70 anos, depois dos quais os judeus alcançaram a liberdade com Ciro, de volta à sua pátria, liderados por Zorobabel, antes de Cristo 539, reedificaram Jerusalém e o templo, encorajados por Neemias, ministro do rei, e pelo profeta Ageu. Mas nem todos voltaram para casa. Entre aqueles que permaneceram em terra estrangeira, houve por divina disposição Ester, que, escolhida pelo rei Assuero para sua esposa, salvou depois seu povo da ruína, a que fora condenado pelo rei, instigados pelo ministro Ramã, que abominava Mardoqueu, tio da rainha. Os judeus, ao recuperarem a liberdade, eram doravante mais fiéis ao Senhor, vivendo sob os cuidados de suas próprias leis e reconhecendo por chefe de sua nação o sumo pontífice, com certa dependência, o rei da Pérsia, o rei da Síria ou do Egito, de acordo com o destino das armas. Entre esses reis, alguns deixaram em paz os judeus e outros os perseguiram para reduzi-los à idolatria. O tirano mais cruel foi Antíoco Epifânio, rei da Síria, que publicou uma lei a que todos os seus súditos estavam obrigados, sob pena de morte, a abraçar a religião dos gentios. Muitos judeus, então, consentiram naquela impiedade, mas muitos mais se mantiveram firmes e se conservaram fiéis a Deus, e muitos outros morreram com um glorioso martírio. Assim sucedeu a um santo ancião, que se chamava Eleazar
e 7 irmãos, que se diziam Macabeus, com sua mãe. Os Macabeus surgiram depois contra o ímpio e cruel Antíoco, alguns intrépidos defensores da religião e da independência da pátria, à frente dos quais se pôs um sacerdote de nome Matatias, com seus 5 filhos, virtuosos e esforçados como ele. Primeiro retirou-se para os montes, e reunindo ali outros valentes, desceu e feriu seus opressores. Judas, apelidado Macabeu, filho de Matatias, continuou a guerra iniciada por seu pai, e com o favor de Deus e com a ajuda de seus irmãos, fundou o pequeno reino chamado dos Macabeus, que por um período de 125 anos governaram a Judéia como pontífices e capitães, e depois também como reis. Este grande capitão, chamado na Sagrada Escritura como varão fortíssimo, deu ilustre exemplo de piedade para com os defuntos e confirmou solenemente a fé no purgatório, ordenando uma grande coleta de dinheiro com destino a Jerusalém, para que ali se oferecessem dons e sacrifícios em sufrágio dos que haviam caído mortos na Guerra Santa. Foi abençoado do povo por suas muitas vitórias e tornou-se o terror de seus inimigos. Mas, finalmente dominado por estes e não apoiado pelos seus, morreu como herói com as armas em punho no ano de 161, antes da era cristã. A Judas Macabeu sucederam um após outro seus irmãos, Jonatan e Simão, e depois o filho deste, João Hircano, que realizou um governo sábio, glorioso e feliz. Mas os filhos e descendentes degenerados da virtude de seus mais velhos e outros dissidentes, entre si, entraram em desastrosos conflitos com seus poderosos vizinhos, e em breve a Judéia perdeu força e autoridade, vindo gradualmente a cair em mãos dos romanos. Os romanos e o fim do reino de Judá. Os romanos primeiro a tornaram tributária, e logo depois lhe impuseram um rei de nação estrangeira, Herodes o Grande, assim chamado por algumas empresas felizes, mas certamente não grande a juízo da história, que não calou as trapaças e vilezas que empregou para subir ao cobiçado poder, do qual se valeu mais tarde para perseguir a pessoa adorável de Jesus Cristo em sua infância. Afortunado no exterior, viveu e morreu desgraçadíssimo, fim comum dos perseguidores. Depois dele reinou, com mais ou menos extensão de poder, 3 filhos seus e 2 netos. Mas pouco durou sua glória, pois o reino foi rapidamente reduzido à província do Império Romano, que enviou um governador para governar em seu nome. Os profetas, para conservar seu povo sob a custódia da lei, ou para fazê-lo voltar a ela de novo, quando prevaricava, e em especial para preservá-lo da idolatria, a que poderosamente pendiam. Deus suscitou em todos os momentos homens extraordinários, chamados profetas, que, inspirados por ele, previam os eventos que estavam por vir. Alguns desses profetas, como Elias e Eliseu, não deixaram nada escrito, mas deles e de suas façanhas se faz menção na história sagrada. Outros 16 deixaram escritas suas profecias, que foram conservadas entre os livros sagrados. 4 destes, Jeremias, Daniel, Ezequiel e Isaías, são chamados maiores, porque suas profecias são mais extensas. Os outros 12 se chamaram menores, pela razão oposta. A principal atribuição dos profetas era manter viva a memória da promessa do Messias
e preparar o povo para que o reconhecesse. Muitos séculos antes anunciaram o tempo preciso de sua vinda e descreveram com detalhes minuciosos seu nascimento, vida, paixão e morte, que, lendo o conjunto de suas profecias, mais parecem historiadores do que profetas. Algumas profecias relativas ao Messias. Eis aqui algumas profecias que se referem ao tempo da vinda do Messias. O profeta Daniel, para o fim do cativeiro babilônico, anunciou claramente que o Messias apareceria, viveria, seria negado e morto pelos judeus dali a 70 semanas de anos, e que logo após Jerusalém seria destruída e os judeus dispersos, já incapacitados de constituir uma nação. Os profetas Ageu e Malaquias anunciaram aos judeus que o Messias viria no segundo templo e, portanto, antes de sua destruição. O profeta Isaías, além de descrever muitas circunstâncias do nascimento e da vida do Messias, anunciou que depois de sua vinda, os gentios seriam convertidos. O que este e os outros profetas anunciaram teve seu cumprimento, a saber, as 70 semanas foram cumpridas, Jerusalém foi destruída, destruído o segundo templo. Os judeus foram e permaneceram espalhados por toda a terra, e os gentios se converteram. Então o Messias veio. Acima de tudo, essas profecias tiveram seu cumprimento na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e somente nele. Portanto, ele é o verdadeiro Messias prometido.